Bíblia Sagrada, o livro mais lido de todo mundo. Por anos, em diversas versões, diversos idiomas. Mas a pergunta que não quer calar é: será que a gente entende o que a gente lê? Essa pergunta eu me fiz alguns dias atrás, enquanto eu estava lendo o livro de Atos, capítulo 8. Há uma história ali entre Filipe, o evangelista, e um etíope, eunuco, que estava tentando ler Isaías. E Filipe vai até ele e pergunta assim: você está entendendo o que você está lendo? Você entende o que lê? E aquele homem vai dizer assim: como é que eu vou entender se alguém não me ensinar? E naquela hora eu me vi muito como eunuco, não como Filipe. Eu percebi que por muito tempo da minha vida faltava isso. Eu não conseguia compreender em totalidade. Mas Deus foi bom comigo. Colocou na minha vida pessoas que, de algum modo, me deram um norte. E o que eu recebi de graça eu também darei. Então, a partir de hoje, se fizer sentido para você, eu vou estar aqui, compartilhando um pouco daquilo que eu sei, do meu jeito. Simples, claro, tentando ser objetivo, mas de um modo que você entenda e que você aprenda, junto comigo. E aí, vamos ler a Bíblia junto? E esse Entende o que lê vai ser meu primeiro objetivo aqui. O primeiro título desse vídeo. Entendes o que lês? Eu já falei da passagem de Atos, capítulo 8. A história vai dizer que Filipe está indo pelo deserto, caminhando, e ele encontra um homem lendo algo. E quando ele se aproxima, ele percebe: esse homem está lendo Isaías. Essa passagem está lá escrita em Atos, capítulo 8. Como eu disse, né? É o Novo Testamento. Isaías é um livro do Antigo Testamento. E Filipe pergunta: você está entendendo o que você está lendo? E o homem vai responder que não, que falta alguém para o ensinar. Eu, longe de mim, achar que poderia ser tipo um Filipe para vocês. Mas eu queria começar pelo simples. A gente poderia já de cara ir para um livro e ler. Mas eu queria... Aliás, você pode, inclusive, em algum momento parar e ler Atos capítulo 8. Para ver sobre essa história que eu tô falando aqui. Mas eu queria, antes de qualquer coisa, começar pelo básico. A Bíblia em si, sabe? Porque muita gente me pergunta assim: como que você começou a ler? Como começa a ler? Por qual livro eu devo começar? Por onde começar? E daí eu queria destacar aqui alguns pontos. Eu tô até com a colinha aqui, para que eu não esqueça de nada do que eu preciso falar para vocês. O primeiro ponto que eu quero destacar é o seguinte: a Bíblia é uma base fundamental para todo aquele que quer conhecer mais a Deus. Base fundamental para todo aquele que quer conhecer mais a Deus. Daí você pode dizer assim: mas eu não sei se eu quero conhecer a Deus. Você pode até pensar que talvez não queira conhecer a Deus, mas dentro de todo mundo há isso aí a psicologia vai explicar bem melhor, tá? Mas dentro de todos nós há um vazio a ser preenchido. A gente nasce com a essência, o nosso self. E essa essência deveria ser projetada, ser incentivada pelas pessoas que estão ao nosso redor, nossos pais principalmente. E isso seria talvez um ideal. Mas aí a gente não é esse ideal, a gente é o real. Porque as pessoas que nos forjam, elas também não são perfeitas. E essa pessoa que é revelada para a sociedade, ela é revelada cheia de expectativas. Os pais esperam muito dela, os professores esperam dela, os amigos esperam dela, os primos, enfim, todo mundo espera alguma coisa. E daí a gente vai tentando ser o que as pessoas esperam, e nesse ser o que as pessoas esperam, a gente às vezes se afasta um pouco da nossa essência, e se afastar da nossa essência há uma lacuna. Muitas vezes grande, outras vezes pequena, mas sempre é uma lacuna. E o único jeito de a gente voltar à essência, não no sentido de voltar ao passado, mas a gente viver o que nós deveríamos viver, é se conectando a esse ser criador que é Deus. Então, assim, por mais que a gente não perceba, não queira saber quem é Deus, no fundo de nós há um anseio por algo maior do que a gente, e que explique o porquê que a gente está aqui, para onde a gente está indo, o que é que a gente tem que fazer. A gente tem isso, grudadinho lá. Então, assim, a Bíblia é a base fundamental para a gente descobrir mais sobre Deus, que é o nosso criador, e de certo modo a gente acaba descobrindo mais sobre nós mesmos, sabe? Sentido, propósito, e por aí vai. Daí você pode pensar assim: mas quando eu olho a natureza, Paulinha, eu já tenho uma noção bem legal de quem é Deus. Olha lá, borboleta, árvores, ele é criador, então eu olho para as coisas que ele criou e eu tenho uma noção. Sim, isso é o que a gente vai chamar na teologia de revelação geral. Eu acho que em um outro vídeo eu vou explicar um pouco melhor, mas com certeza. Só que assim, para tentar ser bem claro no porquê, porque esse é o objetivo desse vídeo, né? Por que eu tenho que aprender sobre a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, conhecer mais sobre Deus. Quando eu olho a revelação geral, a natureza, é incrível.
Mas mesmo naquilo que eu olho, eu não consigo compreender tudo, sabe? O cara mais inteligente que saiu foi lá classificar todo mundo, Darwin, né? Não sei, faz muito tempo que fiz Enem. Mas você vai estudar Enem, você estuda biologia. Quando eu era quinta série, eu achava que era super fácil. Tinha lá mamíferos, répteis, anfíbios, aves. E pra mim era fácil classificar, tipo assim, ave, tem pena e voa. Legal, né? Você daí vem um pinguim. Ele tem pena. Ele é uma ave, mas ele nada. Não, vamos melhorar essa aqui. Vem o pato. O bicho corre. O bicho nada. E o bicho tenta voar, de certo modo voa. E é uma ave também. Avestruz, que é aquele tamanho todão. Voar, como? Não, tudo bem, então nem toda ave voa. E quem voa, mas não é ave? Tipo, morcego, é um mamífero. Mas ele voa. Tá, mas ele não tem pena. Deu pra perceber que quando a gente começa a ir a fundo, vai além do que a gente pode ver, vai além do normal que a gente pode compreender. E daí, pra bagunçar mais ainda a história, esses dias eu tava ouvindo um pastor pregar, pastor Igor, e ele falou um exemplo muito legal, ele falou assim, você acha que entende tudo, né? Consigo separar e viu algumas exceções, e daí Deus vai e cria, tipo assim, ornitorrinco. Bicho, o animal tem um crocs na boca, como se fosse um bico. É um crocs, aquele é um sapato crocs, gente. É o mesmo formato, sapato crocs, sei lá. Só que um crocs um pouco mais achatado. Na boca. Ele nada. Mas ele é mamífero. Só que ele também bota ovo. Então assim, confundiu tudo, né? Mamífero botando ovo, achei tudo mamífero. Percebe que só observar não dá um sentido total. A gente precisa um pouquinho mais fundo, porque não é tão lógico assim. Tem uma lógica, mas não humana. Não dá pra compreender isso na nossa lógica. Preciso estudar, preciso ir mais fundo, preciso compreender um pouco mais. E só olhando para um ornitorrinco, eu entendo, cara, tem alguém muito inteligente que criou ele. Mas quem é essa pessoa? Tem alguém muito criativo que criou ele. Mas quem é essa pessoa? Então, a revelação geral, ela vai me dizer, existe algo maior, criativo, superior, forte. Mas a revelação especial tá aqui, ó. Aqui vai me dizer quem é essa pessoa, como ele pensa, o que eu preciso saber dele, quanto que eu preciso conhecê-lo. Esse é o objetivo da gente ler a Bíblia. Esse é o objetivo da gente buscar a palavra de Deus. Então sim, eu posso conhecer a Deus através da natureza, mas ele se revelou bem mais através de sua palavra escrita. E é por isso que é tão importante ler a Bíblia. Romanos capítulo 1, versículo 20. Vamos ler a Bíblia juntos? Vou ler aqui com você. Romanos. Passei. Capítulo 1. Romanos vem depois de Atos, antes de Coríntios. Carta de Paulo. Paulo quem escreveu. Romanos capítulo 1, versículo 20. A Bíblia vai dizer assim, ó. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui nesse texto romano? É que, tipo assim, desde sempre, dá para você saber que Deus existe, simplesmente através da sua palavra. Então, no final de tudo, você não vai poder dizer, eu não sabia que Deus existia. Só que o fato de saber que Deus existe não é o suficiente para a gente entender o plano de salvação e de redenção que Ele colocou para a gente nas nossas vidas. Então a gente sabe que Deus existe, mas a gente não conhece na totalidade quem Ele é, olhando para a natureza. Então quando eu olho para a Bíblia, Paulo me diz assim, você conhece a Deus? Conhece. Olha ao teu redor, você conhece que existe um Deus. Você pode até não falar sobre Ele, mas você sabe que Ele existe. Só que talvez você não conheça tão bem. E para conhecê-lo melhor, você precisa disso aqui, da palavra de Deus. Então a Bíblia, ela tá lá, ela existe para nos impedir de cometer determinados equívocos na nossa interpretação daquilo que nos foi revelado. A Bíblia, ela tá lá para ser um norte pra gente, para nos apontar um caminho, nos apontar a direção. Então, sabendo disso, eu quero te convidar a começar uma jornada de entender aquilo que a gente está lendo. Você bora comigo? Vamos ler a Bíblia juntos?